E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Mais um vídeo aí da série para entrar na playlist Cético versus Cristão. Mais uma vez, né, com o nosso um debate aí com o nosso colega aí, Willer Souza, alguma coisa lá. Eu prometo que esse vai ser o último vídeo, porque eu pensava que era ignorante religioso, mas já tô vendo que é pilantragem mesmo. O cara, quando vê que um cristão, quando vê que há contradições na Bíblia e o erro é claro, ele ou fica calado e sai com o rabo entre as pernas, mas quando continua insistindo no erro, é porque aí é pilantragem. O texto fala sobre a negação de Pedro, né? A quem Pedro negou a Jesus. E o debate todo é a respeito disso. Em Mateus fala que foi primeiro uma criada, a segunda pessoa foi outra criada e terceiro foi um grupo de pessoas. Já em Marcos fala que primeiro foi uma criada, segundo foi a mesma criada e depois um grupo de pessoas. E por aí vai. Aí ele responde para mim, né? É a resposta do outro vídeo. Vou responder mais uma vez para não chamá-lo de embusteiro. Em Mateus foi uma criada diferente da primeira. Em Marcos foi a mesma criada que ele negou pela primeira vez. Resposta. Parece que até aqui o Alan concorda. Concordo sim. Contradição aí já é uma contradição. Se um texto fala que é a mesma criada, o outro falou. Em Mateus fala que a segunda pessoa que Jesus negou foi outra criada, diferente da primeira, outra. E em Marcos fala que a mesma pessoa, a mesma criada, foi que a primeira criada primeira pessoa que negou Jesus foi uma criada. E a segunda foi a mesma criada. Só aí já é uma contradição. Parece que até aqui o Alan concorda. Concordo, já é uma contradição. Aí ele responde: Lucas foi um homem mentiroso, deturpador. Lucas, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor de Pedro, sentou-se com ele. Aí ele começa, né? Citando. Uma criada o viu ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: esse homem estava com ele. Mateus 22, 56, 57. Mas ele negou: mulher, não conheço. Essa daí foi a primeira. Antes dessa, do versículo 57, ninguém negou a Pedro em Lucas, no livro de Lucas. Antes desse versículo 57, ninguém negou a Pedro que Pedro não negou a ninguém que conhecia Jesus. Essa aqui foi a primeira. Aí ele pega só o versículo 57, como se essa aqui fosse a segunda. Ou a desonestidade do cara, ou a falta de caráter. Ele pega esse versículo como se fosse o segundo. Começa aqui, realmente aqui é o começo, mas aqui é a primeira. O começo sempre começa da primeira. Antes dessa, ninguém negou a Jesus, essa aqui é a primeira. E aí vem o segundo, Mateus 22, 58. Pouco depois, um homem viu e disse: você é um deles. Homem não sou, respondeu Pedro. Continua sendo uma mulher, como ele respondendo. Continua sendo a mulher, como ele falando. Olha a falta de caráter do cara. Ele falando que essa daqui do versículo 57 é a segunda, mas aqui é a primeira. Antes desse versículo 57 aqui, não tem nenhuma pessoa negando a Jesus. Ou seja, essa mulher do versículo 57 é a primeira. Ele fala que continua sendo a mulher. Descarado. Rapaz, aí eu vou parar essa discussão, porque eu pensei que eu estava discutindo várias semanas aqui nessa postagem, porque eu pensei que o Willer era um ignorante, mas eu tô vendo que é um mau caráter. O cara é um mau caráter. Pensei que era um ignorante religioso, né, querendo saber, mas o ignorante religioso, quando vê um erro, ele coloca o rabo entre as pernas e fica parte, ou então não quer nem saber. Geralmente essas partes da Bíblia ele não quer nem saber quando tem assim uma contradição clara. Mas no caso desse aqui,
quando ele continua no erro, ou ele deve ser pastor, ou deve ser filho de pastor, ele deve ganhar alguma coisa com o sistema religioso, ou deve ser... ele deve ganhar alguma coisa, ou deve ser pastor, ou deve ser teólogo, deve ganhar livre, deve fazer palestra, porque para não admitir o erro, ele deve ganhar alguma coisa. Essa mulher do versículo de Lucas 57 é a primeira, e o homem aqui no versículo 58 é o segundo. Aí ele termina por aqui, ele omite o último versículo, o versículo 60, que é o terceiro homem, como se esse homem aqui do versículo 58 fosse o terceiro. Aí fala, Alain manipulador, João foi um grupo de pessoas. Aí ele já passa por João, que realmente foi um grupo de pessoas, e aqui em Marcos diz que foi um homem só. Bora passar para adiante. Em João fala que é um grupo de pessoas, qualquer um pode ver lá, e aqui em Marcos fala no versículo 60, que ele omitiu aqui, fala que foi um homem só. Beleza. Não de forma deturpa. João, ele fala de João 16, mas Pedro, que teve que ficar esperando do lado de fora, outro discípulo, era conhecido do sumo sacerdote, voltou e falou com a moça encarregada pela porta e fez entrar. Ela perguntou a Pedro, você é um dos discípulos desse homem? E ele respondeu, não sou. Observe que foi uma criada. Se ela é encarregada, é uma criada. Ele querendo colocar, né, como se criada e porteira fosse a mesma coisa naquela época, a mesma função. Querendo colocar como se criada e porteira fosse a mesma função, para dizer que não tem contradição. Tá certo. Pare de ficar enrolando e me diga que... Aí eu digo para ele, né, ele respondendo aqui, ele replicando a minha fala, pare de ficar enrolando e me diga quem foi a segunda pessoa em que Pedro negou que conhecia Jesus. Aí ele respondeu, cara, você quer forçar a barra da interpretação de acordo com sua conveniência. Conveniência não, tá escrito lá em Mateus, a segunda pessoa foi uma criada, qualquer um pode ler lá. Outra criada, a segunda pessoa, diferente da primeira, uma criada diferente da que negou ele pela primeira vez. Lá em Marcos é a mesma criada. Em Lucas é um homem, como ele falou aqui, esse versículo 58 é a segunda pessoa a negar, no versículo 58 que ele falou aqui, é a segunda. Depois no versículo 60 tem outro homem que é o terceiro, em Marcos. E em João, um grupo de pessoas que estava ali, não foi um homem só, foi um grupo de pessoas. Para não lhe chamar de embusteiro, refaça sua pergunta. A segunda pessoa lhe está referindo. Eu estou referindo a segunda pessoa de cada evangelho. Cada evangelho fala uma pessoa diferente. Eu já fiz 3 ou 4 vídeos sobre isso. Ele finge que não está entendendo. A segunda pessoa em Mateus foi outra criada. A segunda pessoa em Marcos foi a mesma criada. A segunda pessoa em Lucas foi um homem. E a segunda pessoa em João foi um grupo de pessoas. Pronto. Vou responder mais uma vez para não chamar de embusteiro. Em Mateus foi outra criada diferente. Da primeira. Marcos foi a mesma criada que tinha negado pela primeira. Parece que aqui o Alan concorda. Concordo. É uma contradição aí. Aqui isso aqui eu já li. Aí eu respondo para ele. Pensei que você era muito ignorante, mas agora tenho certeza que é um pilantra. Com relação a isso que eu falei, né? Você começa o texto em Lucas, versículo 56, 57, onde aparece a primeira criada, e termina no 58, onde aparece um homem, e omite o 60, ou seja, a primeira criada, ali no versículo 56, 57, na negação de Pedro, no livro de Lucas, é a primeira criada. Ele omite o versículo 60 como se ali fosse a segunda criada. Não, ali foi a primeira. O homem que aparece no versículo 58, cadê que eu escrevo aqui? O homem que aparece no versículo 58 é o segundo a negar, é o segundo ao pilantragem educado. E omite o versículo 60, onde aparece o terceiro.
ele vai falar aqui, ó, mais tarde, mais depois. Você trata o homem que aparece no versículo 58 como se ele fosse o terceiro, mas no versículo seguinte aparece outro homem que na verdade é o terceiro a negar a Jesus em Lucas. Não existe outra pessoa Pedro negando a outra pessoa antes da criada, né, que aparece no versículo 57, ou seja, a criada do versículo 57 é a primeira de Lucas, o primeiro. O homem que aparece no versículo 58 é o segundo. E o homem que aparece no versículo 60 é o terceiro. Nunca vi tamanha falta de caráter. Aí ele responde: pensei que você era muito ignorante, mas agora tenho certeza que é um pilantra. Ele falando, replicando a minha fala, né? Você está começando, e omite versículo. Além de desonesto, é burro, deve sofrer com faculdade mental, pobre cotado. Só falasse, mas não disse onde está o erro. Aí ele replica: uma criada viu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Aqui é o versículo de Mateus 22, 57, né? Aí a primeira mulher, mas ele negou, mulher não conheço. Aí foi a primeira, de Lucas. Pouco tempo depois, um homem viu e disse: você também é um deles. Homem não sou, respondeu Pedro. Homem, não sou eu, homem não sou, respondeu Pedro. É um homem o segundo. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou, outro homem. Certamente esse estava com ele, pois é Galileu. Aí no versículo 60, o homem não sei do que está falando. Esse aí já é o terceiro. Ainda que o galo cantou, aí ele faz: kkk, não acredito que estou lendo isso. Além disse Alan cético. Não entendi. O homem que aparece no versículo 58 é o segundo. Isso aí ele replicando da minha fala. Aí ele fala: além de burro, é analfabeto, deve ter fugido das faculdades de português, matemática, nunca ter feito análise sintática. Pura falácia, não diz onde está o erro. Aí ele, agora que tá, olha a falta de caráter dele. Meu Deus, até entendo que a pessoa queira estar com razão, mas por favor, use o bom senso. Aí ele pega um texto de Lucas 22 e 34 para dizer que ele está certo. Eu não estou falando que Lucas está contradizendo com Lucas. Eu estou falando que Lucas está contradizendo com Marcos, com Mateus e com João. Aí ele pega o texto de Lucas e fala. Lucas 22, capítulo 33 e 34. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo. Pedro, né, falando. Para a prisão até a morte. Pedro falando com Jesus. Jesus respondeu: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará que me conhece. Até o canto do galo já é contraditório, mas isso aí é outro assunto. Separei aqui a frase para que consiga entender ou ver a pedeuta. Aí ele fala, Lucas 22, 23. Eu não estou falando que Lucas está contradizendo com Lucas. Eu estou dizendo que Lucas está contradizendo. Olha a falta de caráter do cara. Lucas está contradizendo com Mateus, Marcos e João. Aí ele pega um texto de Lucas para dizer que ele está certo. Onde está o erro nisso? Jesus não disse nenhum outro evangelho, disse que seria os argumentos. A expressão antes de o galo cante não foi dito quantas vezes. Foi interrompido por uma vírgula. Não estou dizendo que Lucas está contradizendo com Lucas, rapaz. Aí ele pega o texto de Lucas para dizer... lá no começo, Jesus disse que Lucas... que Pedro ia contradizer 3 vezes, que ia negar Jesus 3 vezes, negou. Pedro negou, logo não é contradição. Não! Eu estou dizendo que as pessoas, olha como a falta de caráter do cara, ele pega um texto de Lucas para dizer que não é contradição. Olha para aí. O que é uma vírgula? Outro exemplo de uso de vírgula não tem nada a ver com o assunto, rapaz. Ocorre quando é necessário separar aposto em frase, ou seja, caso haja necessidade de experimentar uma frase necessária separar por vírgula. Nesse sentido também usa-se vírgula quando o intuito é separar
Não tem nada a ver com o assunto. O galo canta 3 vezes negação de Pedro. Volta para a escola embromador. Quer dizer, eu achava que era ignorante, mas agora eu tenho certeza que ele deve ser algum teólogo, alguma pessoa que ganha com a religião. Aí por isso jamais vai admitir o erro. Eu não tô falando, ele pega o texto de Lucas para dizer que eu tô dizendo que Lucas contradiz Lucas. Não, realmente Jesus falou que Pedro ia negar 3 vezes em Lucas e Pedro negou 3 vezes. Isso aí, não estou dizendo, estou falando, as pessoas são diferentes em cada evangelho. O evangelho de Lucas deixa bem claro no versículo 58 que o segundo é um homem. A mulher que aparece no versículo 56 e 57 é a primeira, é a criada primeira. E depois no 60 tem o terceiro. O terceiro é outro homem, diferente de Lucas, está diferente, e João também. Lucas está diferente, Mateus está diferente e Marcos está diferente. Ele faz quanto mais ele tenta se escapar dessa mentira, mais ele é enrolado para ir. Pega o texto de Lucas para dizer que a... Não, rapaz, tem que pegar as pessoas de cada evangelho. Desisto, velho. O cara é mau caráter. O cara é mau caráter. Finge que não tá vendo. Finge que não tá vendo. E pega texto. Muda o texto completamente, que não tem nada a ver. Pega texto de Lucas 23, 22, 33, 34, que não tem nada a ver com a negação de Pedro. Tem dizendo que Jesus ia falar que Pedro negou, que Pedro ia negar 3 vezes, mas cada evangelho fala, o assunto é cada evangelho fala que são pessoas diferentes. Temos que nos atentar só para as pessoas que estão no evangelho. Ele sempre vem com texto que não tem nada a ver para dizer que está com a razão, para tentar desviar o assunto. Mas eu desisto porque para mim era ignorância, mas agora já sei que é mau caráter mesmo. Já fui. Valeu.